Olá, alunos. Vamos gravar aqui para vocês o princípio de Stevin, né? Primeira coisa, vocês observem aí que eu tenho um recipiente e eu tenho um ponto A, um ponto A e um ponto B, localizados aí no recipiente. O Stevin, ele chegou à seguinte conclusão: se eu tiver aqui uma altura H, a pressão no ponto A vai ser igual à pressão no ponto B, porque eles estão na mesma altura em relação ao nível do fluido, e pode ser calculada por ρ do fluido, que depende do fluido, pela constante aceleração gravitacional, e a altura, essa altura que é a profundidade em relação ao fluido. Essa pressão aqui a gente chama de pressão manométrica, né? Porque ela é a pressão, assim, você precisa somar com a pressão atmosférica para ser a pressão absoluta. Okay? Então a pressão absoluta é a soma da manométrica mais a pressão que você obteve ali da atmosférica. Ok? Bom. Imagine que eu tenho aí um cilindro, né, de um fluido qualquer, e eu quero saber a pressão aqui dentro. Eu tenho duas maneiras de fazer isso. A primeira, bom, eu posso ter então, eu posso medir então por um manômetro que eu vou instalar aqui em cima nessa posição, para obter a pressão do fluido em PSI. Normalmente os manômetros trazem a medida em PSI que eu tenho que converter para Pascal. Tem uma conversão aí que eu vou mostrar para vocês. Ou instalar um manômetro de coluna, né? Não é usual, mas só do ponto de vista físico eu posso usar o princípio de Stevin. Por quê? Toda vez que eu tiver instalado um manômetro de coluna, vai aparecer uma altura aqui, ó. Por quê? Porque o fluido aqui, ó, o fluido daqui, ele vai exercer uma pressão na superfície aqui do mercúrio, por exemplo. Se eu estiver usando aqui, posso usar o mercúrio ou água, inclusive, e isso aqui vai subir a coluna de mercúrio. Então vejam que eu posso fazer desse jeito. E aí é o seguinte, olha, pega aí um exemplo, vamos supor que a altura seja 1 milímetro de Hg. Se eu tenho 1 milímetro de Hg, eu posso fazer a seguinte conta: PA igual a PB, e PB igual a pressão atmosférica vezes mais ρGH. Bom, atmosférica, eu vou usar esse valor aqui, é padrão para a condição nível do mar, né? Altura 0,001 metro, que isso é conversão de 1 milímetro para metro, ok? Então, e o fluido Hg, que é 13.600 kg por metro cúbico. Aí, vejam que eu obtive então a pressão aqui de 136 pascals, aqui, esse valor aqui, e aí eu tenho que somar com a atmosférica ainda, né? Então vai dar 101.461 pascals. Mas quanto seria esse valor em PSI? Porque o manômetro vai indicar um valor ali. Em PSI, seguinte conversão: 14,7 PSI é igual a 101.325 pascals. Logo, 136 pascals é igual a X. Então você vai fazer essa conversão, vai obter que a pressão ali é de 0,019 PSI. Muito, né? Bom, vamos pegar aqui um tanque de fluido refrigerante que eu tenha medido ali a pressão em 76 PSI, que é mais comum, né? A gente ter esse valor. 76 é igual a X. 14,7 é igual a 101,3 kPa. Fazendo regra de 3, multiplicando esse por esse, eu tenho X vezes 14,7 é igual a 76 vezes 101,3. X vai ser o quê? Então, de novo aqui, 14,7 vezes X é igual a 76 vezes 101,3, né? Eu vou isolar o X e vou ter que o X é igual a 523 kPa. Bom, só para vejam que aqui, seguir em frente aí, muitas vezes eu quero saber qual é a velocidade. Nem sempre eu consigo, eu posso medir isso de uma maneira direta ou indireta. Então veja bem, ó, quando eu tenho um fluido passando aqui dentro de uma tubulação, vai aparecer uma diferença de altura H, quando eu tenho circulação de fluido. Essa pressão aqui na parede é como se quando eu fizesse um furo aqui, a tendência é vazar, não é isso? A gente vaza o ar. A gente chama de pressão estática, manométrica. Por quê? Porque a pressão, todo o fluido está sofrendo a pressão quando está escoando. Então, ele vazaria. Por isso que eu tenho a boca de escoamento, que é uma forma de vazar o fluido. Essa altura H aqui, eu posso usar para determinar a pressão estática. A pressão estática é a pressão que atua, então, nas paredes, né? Quando eu tenho um cilindro, a pressão que o fluido atua nas paredes é chamada de pressão estática, ok? E eu tenho também, eu posso dizer que a pressão total no escoamento é igual à pressão estática, que eu medi nas paredes, mais uma pressão de velocidade, que isso depende se o fluido dá um movimento ou não. Se eu tiver um cilindro, eu não tiver nenhuma circulação, tem só estática. Mas quando eu tenho por exemplo, um duto de ar-condicionado,
aparece também velocidade do ar. Então, aí, além da pressão estática, tem pressão de velocidade, que é dada por meio vezes rho do ar vezes velocidade ao quadrado. Tá? Essa pressão estática é medida por um manifold ou um manômetro de coluna. Tá? Já a pressão de velocidade ela é indireta. Eu posso obter a velocidade por duas maneiras. Usar um anemômetro, maneira direta. O que é o anemômetro? Ele tem umas pazinhas, né, que quanto mais rápido tiver o ar, maior será a indicação da velocidade dele. Então, ele vai, de acordo com o fluxo de ar aqui, ele vai girar as pazinhas e esse giro das pás vai ter um conta-giros ali e vai dar uma velocidade no indicador. Essa é uma medição direta. Tem erro, mas é uma medição direta. Você pode fazer muitas medidas e obter uma média, vai ter um valor até razoavelmente confiável de acordo com o instrumento que você usar. Outra maneira é usar, maneira indireta, um tubo de Venturi ou um tubo de Pitot. Como assim? O Venturi é esse instrumento aqui, essa configuração aqui. Eu tenho aqui um fluido, o ar escoando, e eu meço a pressão na entrada aqui do Venturi e no meio do Venturi. Com isso, eu vou achar uma variação de pressão. Essa variação de pressão, colocada numa equação, essa equação aqui, me dá a velocidade do ar escoando ali. Quem é o beta? Beta é a relação do diâmetro menor da garganta sobre o diâmetro maior. O rho é o rho do ar mesmo, do fluido escoando. Como exemplo, veja, seja beta igual a 0,7 e variação de pressão 300 pascals, coloca na equação, lembrando que aqui é a quarta potência, 0,7 é a quarta, vai dar a velocidade do ar de 25,6 metros por segundo. Olha, se eu fizer agora usar um Pitot, o Pitot é configurado assim, imagina o escoamento agora desse lado aqui, eu boto, o Pitot ele mede a pressão total no ponto A e a pressão estática no ponto B. Quando eu faço a relação pressão total menos a pressão estática, eu tenho a pressão de velocidade. Que eu disse para vocês que a pressão do escoamento é uma composição da estática mais velocidade. Bom, quando eu leio esse valor aqui, essa altura aqui, eu já tenho uma pressão de velocidade. Esse valor nessa equação, eu tenho pressão de velocidade aqui, vezes o rho do ar aqui, duas vezes pressão de velocidade sobre rho do ar raiz. Eu tenho velocidade. Um exemplo, se a pressão de velocidade for 200 pascal, na equação vai dar o quê? 2 vezes 200 sobre 1,2, que é o rho do ar, vai dar 18,2 metros por segundo. É isso, espero que tenha entendido e até a próxima aula.